Olá, sejam bem-vindos ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo e hoje estaremos aqui mais uma vez com uma leitura do capítulo 14 do livro Transição Planetária de Divaldo Franco. Qual é o título do capítulo, Renato? Hoje o capítulo 14 vai falar das diretrizes para o futuro, na continuação aqui da leitura do livro, então, do Divaldo Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Podemos continuar aqui, então? Vamos lá? Todos permanecemos em êxtase ante as palavras do mentor e a prece de Santo Assis, que, para quem não se lembra, né, retornar aqui, São Francisco de Assis tinha acabado de fazer, né, como é que se fala? Um discurso, isso. E aqui tinha acabado esse discurso e todos estavam lá em êxtase em relação ao que eles tinham ouvido, né? Parecia que todos temíamos que fosse quebrada a vibração de amor transcendente que repletava o auditório e nos inundava anteriormente. Terminados os abraços, acercamos-nos em fila indiana do estrado onde se encontrava a mesa presidencial, pois que todos desejávamos manter um contato rápido que fosse com os venerando benfeitores que participaram da reunião. Lenta e ordeiramente acercamo-nos e quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao Dr. Artênio que nós, Ivon e esse servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Jovialmente, sorriu-nos e abraçou-nos com a generosidade de pai afetuoso que parecia conhecer-nos talvez desde antes. Não me foi possível dirigir uma palavra sequer, ouvindo-o nos recônditos da mente e do coração. Logo vim saber que ele ficaria em nosso plano de onde dirigia o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Ato contínuo, aproximando-nos do Santo Assis, e não pude resistir ao enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que ali flojavam espontaneamente, demonstrando a nossa pequenez diante dessa magnitude. A humildade em comum e o sorriso de afeto e a compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamo-nos as mãos que se santificaram na caridade e somente logrei dizer trêmulo: Deus vos abençoe, muito obrigado. Fiquei impregnado pelo seu enternecimento por largo período após aquele momento. Antes que os mensageiros da Úmbria retornassem aos seus ninhos de luz, o companheiro Lopes Neto informou que dentro de 15 minutos cada grupo, conforme ele anunciava, deveria reunir-se em determinado lugar do mesmo edifício a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo estabeleceu-se uma azáfama, porém destituídas de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. A nossa estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais, alguns prevalecentes também do departamento de reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores da fecundação e concepção. E sempre usando tecnologia lá, né? Através da tecnologia, eles também usam a tecnologia para fazer isso, a parte das reencarnações, né? Preparando os corpos para as reencarnações, como fala aqui, fecundação, concepção. Quando chegamos à sala em que receberíamos as competentes orientações, pudemos conhecer com mais intimidade os diferentes membros que participariam do labor edificante. Todos se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento a causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento da construção do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas, como no onomatopeias da noite conscurante de estrelas. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto que supervisionaria de nossa comunidade todos os labores. Deste modo, apresentou-se o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento das Reencarnações, que na Terra
fora médico obstetra e geneticista devotado, estudioso na reprodução humana. Olha para você ver o conhecimento que ele teve, né, na vida na Terra, sendo empregado lá ainda no plano espiritual. Continuou fazendo o que ele fazia aqui na Terra. Né? Coube esclarecer-nos alguns pontos do Mister que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas, aproximando espaço e perguntas que não foram muitas, sendo, porém, bem respondidas. Participaríamos de atividades... Olha que interessante agora. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era de regeneração. Aqui ele ficou encarregado de participar da seleção de casais que iriam receber esses espíritos, né, vindo de outras estrelas, outros orbes, para encarnar aqui na Terra, para auxiliar no processo da Terra em renovação, o mundo de regeneração, né, a transição planetária. Outros sim deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, e ainda dar assistência aos casais, não era só escolher, né? Eles iam fazer o acompanhamento dos casais. E tudo isso no mundo astral, né? No mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas depois, quando estão aqui já em estado de vigília, né? Não se lembram, mas quando se desprendem do corpo, no momento do sono, fazem esses acordos, aceitam receber espíritos em missões reencarnatórias ou algum tipo de missão, como esses pais estão fazendo aí, né, com essa espiritualidade superior que está elaborando esse processo genético e essa seleção, então, dos casais. Isso. Eles faziam isso, esse apoio moral e espiritual, para que não se permitissem influenciações negativas, nem vinculações com as entidades perversas que pululam na face do planeta. Ociosas, umas vingadoras, outras invejosas, em grande número, perturbadoras por prazer em expressão surpreendente. Sim, espíritos que não teriam interesse nessa evolução, nessa melhoria do planeta, que preferem que tudo fique como está, onde é permitido tantas coisas erradas, né? Tantos ganhos que acham que é fácil, manipulando as pessoas, roubando, passando por cima da ética, da moral. Dessa energia que eles gostam, né? Sim, então são essas entidades, esses seres encarnados e desencarnados que fazem de tudo para que o planeta não evolua. Sim, imaginava desde aquele momento o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade, que é sempre a mesma, quer que se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais. A reunião transcorreu em um clima de afeto com perspectivas de muita ação. 2 horas depois, aproximadamente, deveríamos encontrar-nos na praça do Templo Ecumênico, a fim de nos dirigirmos às queridas paisagens brasileiras onde todos ficaríamos, embora em cidades diferentes. Cada equipe se encarregaria de laborar em uma área adrede selecionada, enquanto que todas permaneceriam vinculadas ao Dr. Artênio, que se sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais. Ou seja, essa cidade espiritual estaria próxima à cidade de Minas Gerais. Né? Quando retornamos a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sob as bênçãos luminosas das estrelas refulgentes, fomos convidados a uma oração silenciosamente, formuladas no âmago dos melhores sentimentos. Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriores, preparados para receber-nos, e que nos serviriam de sede para a ação, para o repouso, para planejamento, para avaliação e estudos. É certo que outras caravanas já tenham visitado a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos 70, 80, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Tá vendo? Desde a década de 70 já vêm vindo essas caravanas já preparando, há quanto tempo preparando, né?
a humanidade para isso. Então espíritos de outros orbes, de outros planetas têm reencarnado para ajudar a Terra. Sim. Desde a década de 70. Isso, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, das Pleiades, né? Uma constelação das Pleiades, né? É, a estrela de Alcione, conhecida como o Sol Central também. Isso. Que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que grande número deles encontravam-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam explicando a razão de ali se encontrarem. Ou seja, que fala que eles já entraram em contato com sociedades espíritas a fim de dar comunicação. Às vezes nem se apresentam, né, como Sim. extraterrestres ou vindo de outros planetas, mas mesmo assim passam a mensagem, né? Sim, e conhecer também a humanidade. São tidos como espíritos iluminados, mestres, mentores. Sim. Ivon e nós outros convidávamos mais intimamente, embora a amizade espontânea que nos vinculava uns aos outros em toda a equipe. A nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estaríamos... Olha que interessante isso aqui. Quando estariam reunidos em uma praia do litoral brasileiro mais de 10 mil alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artêmio a respeito dos compromissos de autoiluminação e desenvolvimento espiritual da Terra. Eu tenho tipo uma reunião ali, ó, numa das praias do litoral brasileiro, com mais de 10 mil alienígenas, ou seja, mais de 10 mil espíritos vindo da constelação, né, das Pleiades, ali do Sol de Alcione. Já pensou? Que incrível, né? Deste modo, passamos a utilizarmos das horas sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico, às instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão, aos hospitais psiquiátricos espíritas, a fim de observarmos as aplicações dos valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento aos seus pacientes. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe realizar. Assim, fluímos o prazer do convívio com outros amigos espirituais encarregados desses místeres, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas, até o momento que nos damos conta do dever maior que logo mais deveríamos atender. Rumamos felizes ao litoral brasileiro numa faixa entre o mar e as montanhas, rica em plâncton e as vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. Foi numa região mais pura, querendo não influencia, né, no plano espiritual a energia do próprio planeta com as pessoas, ou também das próprias poluições também, pelo que vê, dá uma certa interferência deles, prejudica eles, né? A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e oração. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam ternamente, encontravam-se os milhares de espíritos reunidos e aguardando. Era o teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara, desde o momento em que cantou a Sinfonia dos Bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tabor, onde nas praias do Mar da Galileia, atendendo as multidões, espalmadas de pão, de paz e de luz. Escutava-se a luz da brisa noturna e sentia-se as vibrações da harmonia que pairavam no ar. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia, estavam o Dr. Artêmio, diversos chefes de equipe e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. Vieste de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era de paz e do amor. Estais acostumados com a harmonia do mundo em que habitais, onde não mais existem o sofrimento, nem o desespero, nem o crime, nem a hediondez. Irei enfrentar réfregas difíceis no trato com a violência e a revolta,
remanescentes do primarismo que ainda vige incontáveis criaturas do nosso planeta. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis as mal disfarçadas animosidades entre aqueles com os quais conviverem. Deveis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã, de vos programar atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio, costumaz e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam terem razão. Sofrereis a calúnia e a perfídia, e a competição doentia e a ingratidão daqueles que quem depositareis confiança e generosidade. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento, e experimentareis também o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estava convosco em todos os momentos. Ou seja, já colocaram para esses espíritos extraterrestres todo aquele cenário que eles encontrariam na Terra, que é o que todos passamos em maior ou menor grau, estando num corpo humano, que seria enfrentar até entre os que convivem a incompreensão, né? Sim. A desavença, tudo isso que a gente vê, essa luta pela sobrevivência, a falsidade. Então avisaram que tudo isso haveria, porque esse é um planeta em que ainda é permitido esse tipo de energia, porque nós, espíritos que aqui ainda estamos passando por esse aprendizado. Essa é a nossa prova, essa é a nossa expiação. Conviver com tudo isso e não se deixar contaminar. Sim. Não é porque o outro faz que a gente também vai fazer. Então, quando vemos a corrupção, o ganho fácil, a maldade, a destruição da natureza, a competição, não é porque tudo isso existe no mundo que quando vemos isso, vamos pensar que é mais fácil fazer parte também. Mas, pelo contrário, se manter firme no nosso caminho de evoluir, de aprender, de não se ligar a nada do que é mal. Sim. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos. Mas isso não vos constituirá problema, porque estáis acostumados a superar orbes e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição. Ou seja, eles são hóspedes, porque na verdade esses seres extraterrestres vieram ali para ajudar, né? Vieram de um planeta muito mais evoluído, que já está no mundo de regeneração, e vieram com essa missão, né? De ajudar aqui a evolução. Então foi tudo explicado para eles como que seria, né? E um detalhe, quando se reencarna aqui, se perde a memória de quem é. Sim, tem esse então, detalhe. Pode ser qualquer um, né? A maioria não vai lembrar que estava aqui em missão voluntária de ajudar o planeta. Então, todas esses desafios que falamos, que Sim. enfrentamos aqui na Terra, esses espíritos que estão aqui voluntários, não por karma, vão passar tudo isso igualzinho a gente, sem ter a memória de quem são, de que vieram para passar isso em missão. Então, por isso é muito importante mesmo ter essa retidão de pensamento e não se envolver na energia que não é positiva, porque um desses espíritos pode ser você. Sim. E imagina se você se envolve nisso, você vai estar deixando essa missão para trás e caindo aí nessa roda de encarnações do planeta, que aí você gera dívidas aqui. Sim. Nós geramos Acabam dívidas. saindo daqui, né? E aí sim vamos entrar na mesma onda, digamos, na mesma frequência Sim. dos que estão aqui para expiar as provas. Se com cada vez contrairmos mais provas, entrando no que há de errado, achando que isso tiramos vantagem, então aí ficamos presos aqui. Então pode ser qualquer um desses espíritos que vieram aqui ajudar. A maioria não se lembra de quem é. Uma minoria, sim. Sim, uma pequena Às minoria vezes lembra. acontece de crianças, principalmente crianças muito novas, acabarem lembrando de
vidas anteriores, em outros planetas, como já falamos em alguns vídeos anteriores aqui, Sim. de algumas crianças das estrelas. Isso. Aqui eu vou dando esse pedacinho. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos. Mas isso não vos constituirá problema, porque está acostumado a superar óbices e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a tornar um paraíso, após a tormenta contínuas que os sacudirão. Triunfareis e permanecereis fiéis ao amor, à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde irei habitar, treinando a paciência e coragem do lado das futuras famílias. E olha só, hein? Eles vão visitar os lares, ficar ao lado das futuras famílias para treinar o quê? A paciência. A paciência. E a coragem. Então, paciência e coragem, mesmo no seio familiar. Sim. Né? Então, estar num corpo humano exige tudo isso para que a gente passe e, por isso, e sempre melhorando, para que não precise retornar de novo no mundo dessa evolução em que ainda estamos. Sim. Essas famílias, futuras famílias que não são habituadas aos padrões de bondade, de justiça, de compreensão e de equidade. Imagina as famílias, até às vezes, mais difíceis ainda do que a gente imagina que alguns seres desses podem estar encarnados, né? Famílias normais na Terra, né? Diga-se de passagem. Sim, sim. As pessoas que acham que só a própria família tem problema, não, na verdade, dentro da sua intimidade, do seu lar, cada um enfrenta o seu desafio, cada família enfrenta o seu desafio. Ainda não estamos num mundo de perfeição. As famílias não são perfeitas, são normais, têm desafios. Então, esses espíritos foram visitá-las para ver isso, para saber que ali haveria todos os tipos, né, de relacionamentos. Eles teriam desafios ali mesmo, no lar em que nasceriam. E mesmo assim, aceitaram. Isso mesmo, assim, aceitaram a missão, né, que foram escolhidos, vamos dizer assim, chamados, né? Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameiam em nosso amado planeta, confortando-os desde logo, inspirando-lhes a alegria de viver e a gratidão a Deus pela oportunidade do crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhes o sabor a fim de tornar melhor os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis as constrições de indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas do repouso físicos, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Olha que legal, que motiva eles falando assim, vocês vão estar presos ali na matéria, vai ser difícil para vocês, mas nos momentos de sono de vocês, no momento que vocês adormecerem, vocês vão voltar para cá. Vocês vão estar aqui com a gente de novo, aprendendo, trabalhando, e sempre nesse intercâmbio, né? Relembrando a missão, só que quando voltam para o corpo físico após o sono, quando acordam de manhã, não vão lembrar de nada disso. A maioria não lembra. Só, muitas vezes, uma leve sensação e aquele sentimento de que tem que persistir, tem que acordar, tem que enfrentar o dia, respirar fundo, ser paciente, ser educado. Quantas vezes se pode falhar nisso, mas sempre se pode recuperar também, né? Com pedindo desculpa, desculpando. Para isso existe aí todos os recursos. Isso. Continuando o que pronunciamento aqui, né? Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos amardes de qualquer instrumento emocional de beligerância e de animosidade. Sedes bem-vindo à Terra. Que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus. Então, olha e houve só, um silêncio após isso, feito de alegria e esperança. Ó. Colocaram ali para eles tudo que eles tinham que enfrentar e também avisaram, olha, sem qualquer instrumento emocional de guerra, de animosidade. Então,
enfrentar de cabeça erguida, com dignidade, Sim. paciência, perseverança, perdão. Isso. Outros membros da administração entreteceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido geneticista, referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção, quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino. Foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e, com frequências, sugestões para que a prece como ciência do intercâmbio com o divino fosse utilizada ao máximo possível. Terminada a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e nós outros, os obreiros da preparação, misturamos-nos com os convidados de outras equipes, entrecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. E olha só, além do conforto de que quando adormecesse estariam de volta às colônias, a partir da espiritualidade que os enviou, também colocaram um outro conforto aí para os encarnados aqui na Terra que vieram em missão. O que os ligariam a essa energia? A prece, a oração. Isso. Então, toda vez que se tem alguma dificuldade, vale muito sim se retirar, amansar a mente, meditar, fazer uma prece, conversar aí com a divindade que você acredita, com seu anjo da guarda, seus guias, seus mentores, porque eles estão aí, colocaram mesmo isso como a ligação para quem está aqui na Terra com o mundo espiritual, a oração, a prece. É verdade que uma incontida alegria visitava-nos a todos ali presentes, mantendo a expectativa do desempenho e êxito. Logo chegou... peraí, deixa eu saber aqui se eu pulei alguma coisa. Não pulei não. Logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que os visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Fomos despedir-nos do Dr. Artênio, com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver, em razão dos graves compromissos a que estava submetido, havendo sido tratados com bonomia e atenção. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento, é isso que a gente falou. Ali, naquele momento, ainda tinha espíritos desdobrados, ou seja, pessoas que estavam aqui vivas e, de repente, no momento de sono, uma meditação, estavam desdobrados, ou seja, estavam ali também. Estavam vendo tudo isso, recebendo todos esses ensinamentos também. Sim, que se movimentavam em nosso mundo de vibrações, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguir qualquer contato lúcido. Inclusive, esses espíritos encarnados que lá estavam, em desdobramento, também poderiam ser os pais, né? Os pais dessas crianças. Poderia estar sendo preparado, mesmo não lembrando quando viesse para cá, mas no consciente deles ia estar registrado. Escutando toda essa instrução também. Sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que o tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos quando se encontravam despertos no corpo físico. Vez que outra, porém, podíamos ver as luzes das verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando ou retornando, como a claridade divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área. E assim encerra o capítulo 14 do livro Transição Planetária do Divaldo Franco, e o próximo capítulo vai ser o capítulo 15, que fará experiências iluminativas. Essa seria a continuação, que seria o capítulo 15, experiências iluminativas. Já estamos curiosos para ler o capítulo 15. E sabe que teve um trecho aí que a gente falou sobre o Sol de Alcione, né? E isso esse conhecimento é muito importante para entender a transição planetária, inclusive para entender algumas profecias. Os estudiosos nos colocam, os estudiosos da espiritualidade, inclusive Divaldo Franco, nos colocam o seguinte, que Alcione é uma grande estrela, um grande sol, muito maior que o nosso Sol, muito maior que a nossa galáxia. Estaria assim, o Sol
central de Alcione enorme aqui, e a nossa galáxia com o nosso Sol, com o nosso planeta, todos os planetas ao redor dele, pequenininho assim, ó, bem pequenininho, do tamanho de uma unha assim, girando em torno desse Sol central, que denominamos Alcione. Alguns cientistas dizem que não é assim que acontece, alguns cientistas ortodoxos, lá das faculdades, mas os estudiosos espiritualistas nos explicam isso, que cada vez que a nossa galáxia dá uma volta, ou mesmo uma meia volta em volta de Alcione, as transformações acontecem. Uma volta completa duraria em torno de 25 mil anos. Se eu estiver errada, eu verifico e depois corrijo nos comentários, ou se vocês aí souberem, podem me corrigir também nos comentários. Meia volta da nossa galáxia nesse Sol central seria 12.500 anos. O tempo do calendário maia, o tempo em que o calendário maia parou. A data de 2012, que o calendário colocou como sendo um fim de ciclo, né? Sim, os maias colocaram como um fim de ciclo para a humanidade. E nós, nossa civilização aqui, pegamos esse calendário e interpretamos assim como se fosse o fim do mundo. O que os maias já sabiam e colocaram nesse calendário foi a metade da volta da nossa galáxia nesse Sol aqui de Alcione, que seria 12.500 anos. Então, isso se daria em dezembro de 2012. E a partir daquele momento, a galáxia entraria num novo ciclo, ou seja, em mais 12.500 anos, em volta de Alcione. Metade dessa volta em torno de Alcione seria de turbulência na galáxia. E a outra metade de iluminação, de coisas boas, de evolução. Então, em 2012, segundo o calendário maia, terminou a época das turbulências e começou a iluminar o planeta. E nessa parte da galáxia, dessa parte do cinturão aqui, da volta de Alcione, onde estamos, a nossa galáxia está numa parte aqui em que está recebendo muitos fótons. Fótons seria a quantidade de luz muito forte do universo. Vamos simplificar assim. Então, nessa parte, a hora que a galáxia vem vindo aqui tá cheio de luz, ó. Nós estamos passando aqui, nessa parte em que o universo está cheio de luz, nessa parte do cinturão de fótons de Alcione, como chamam os estudiosos. Então, isso é a transição planetária, essa transição de 12.500 anos de turbulência para 12.500 anos de luz. Só que estamos bem na fronteira, então só começou a luz dos fótons a invadir nossa galáxia, consequentemente nosso planeta Terra também. Então, por isso vemos agora aparecendo muitas coisas erradas, muita corrupção, muita coisa que recebeu a luz e apareceu. As pessoas às vezes acham, nossa, mas o planeta está muito pior, tá tanta coisa ruim aparecendo. Mas é isso mesmo, o comecinho da iluminação é isso, a luz bate e aí você vê tudo que está de errado. Então a mentira agora tem mais perna curta do que nunca. Coisas erradas aparecendo, desonestidades, coisas que estavam escondidas, que ressurgem para serem resolvidas na nossa mentalidade aqui da terceira dimensão, do mundo de expiação e provas, no caso para serem punidas, para os criminosos aparecerem, para terem a devida punição e para que nada mais fique escondido, porque quanto mais a desonestidade, a maldade fica escondida, mais ela pode atuar. Entrando essa luz, isso não vai mais ficar escondido, por isso tanta coisa aparecendo, né? A mentira, vocês já repararam que hoje em dia, se você conta uma mentirinha assim, ela tem muito mais possibilidade de ser descoberta mais rapidamente do que antigamente. Antigamente tinha mentiras, desonestidades que ficavam para sempre, ninguém sabia direito quem era quem. Hoje em dia está muito mais fácil saber quem é quem, porque a verdade está aparecendo. Então, muito cuidado ao você contar ou esconder ou omitir coisas, mentir,
porque tudo isso está recebendo luz, então está aparecendo muito mais rápido. Pode ser Sim. coisas pequenas na vida pessoal, no dia a dia ali, aquelas pequenas falsidades, como coisas grandes, Sim. grandes corrupções, grandes maltratos ao planeta, aos seres, aos animais. A luz está aparecendo. Então, quando há, por exemplo, um maltrato a um animal, alguém abandona um cachorro, alguma coisa assim, bate em um animalzinho, aquilo hoje em dia, nossa tecnologia já está tão avançada, e isso é por causa dessa fase do planeta que estamos vivendo, que tudo está sendo muito mais filmado, aparece, os meios de comunicação dão ênfase agora ao maltrato aos animais. Antigamente nem se ligava muito com isso, os animais eram maltratados todos os dias e muitas vezes as pessoas achavam isso normal. Hoje em dia não, isso já aparece. Nós já temos tecnologia que evidencia tudo, não é à toa que a tecnologia está tão presente na nossa vida, as câmeras, né? Vem muito para ajudar também. Tudo é gravado, Sim, tudo. não escapa de nada. Podemos até ter perdido nossa privacidade em grande parte, mas também em grande parte isso evita que o mal fique escondido. Não é à toa que essa tecnologia está vigente exatamente agora, nesse momento do planeta em que a galáxia passa nessa fase da volta que dá ao Sol central de Alcíone, bem na hora que o cinturão de fótons de luz está atingindo aquele ponto, nosso planeta, nossa galáxia está passando. Então nada disso é por acaso. Não devemos nos assustar quando vemos a bagunça do planeta, porque é como se fosse a hora de uma faxina. Quando vamos fazer uma limpeza, uma faxina, primeiro temos que levantar os móveis, tirar a bagunça, colocar a bagunça para fora, daí a casa parece muito mais bagunçada. Na hora de uma faxina você não consegue nem sentar, assistir uma televisão, porque é aquele barulho, né? Quem está fazendo a faxina está ali fazendo barulho, limpando tudo. Não há cadeira para sentar, porque as cadeiras estão para cima, a bagunça toda apareceu. Para quando tudo for limpo na casa, então a bagunça voltar a ser organizada e o que é sujo, o que é ruim ser colocado para fora de vez. Aí os móveis voltam ao lugar, a cadeira vai voltar limpinha ali para o lugar para sentar, o sofá estará livre, poderemos assistir uma TV, ouvir uma música em silêncio, porque a faxina já fizemos. É esse o momento que estamos vivendo no mundo, no planeta, na galáxia. A transição planetária é uma grande faxina, por isso a bagunça aparece, mas está sendo limpo. Já já as coisas se acalmam. Pode ver que depois que acabar toda essa faxina, muita coisa boa vai vir. E volta para muito melhor, né? Sim, como lemos no capítulo passado, que nós lemos que as pessoas, quando ouvem falar de transição planetária, que em muitos livros sagrados são chamados por outros nomes, como o Apocalipse na Bíblia, só pensa na parte da tragédia, nessa parte da faxina, da bagunça, em que se levanta tudo e tira toda a sujeira. Então, o planeta, né? O planeta passa por abalos sísmicos, tragédias naturais, tudo vai se amoldando, tudo vai se organizando ali, mas levantando a bagunça, tirando a sujeira. Aí a gente vê a sujeira. Quando vai fazer a faxina, aí não adianta. Levantamos os móveis, aquela sujeira que estava embaixo do sofá, embaixo do tapete, aparece para ser limpa. E é tudo isso que aparece com as tragédias, naturais ou não, tudo isso aparecendo ali para ser limpo. Só que o ser humano foca muito nisso, né? Esquece que ali no Apocalipse ou em outros livros sagrados está lá o aviso de que depois de tudo isso vinha paraíso. O que é chamado de paraíso aí, né, nas escrituras. A época de colher os bons frutos que plantamos. Então sim, continuamos espalhando boas sementes. Ninguém está falando que é fácil, mas temos sim que perseverar no bem, na paciência, no amor, no perdão. Sim, erramos, mas podemos pedir desculpa. Os outros erram sim com a gente, mas também podemos perdoá-los. Sim, obrigado, viu? Gostei muito. Eu que agradeço a você, Renato, a vocês que estão aí no canal com a gente. Se você não quer perder nenhum vídeo, nenhuma das nossas reflexões aqui, quer continuar com a gente, se inscreva, se
aí estiver inscrever-se escrito em vermelho, é porque você ainda não se inscreveu. Tem que apertar aí e ativar o sininho para não perder nenhuma dos nossos vídeos, das nossas leituras aqui, que aí você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. E se você já está inscrito, vai estar aí escrito isso para você. E se não tiver acionado o sininho, é só clicar no sininho para receber os avisos quando for aí, tiver já prontinho os novos vídeos, as novas leituras. O pessoal tá perguntando como que não perde nada. É desse jeito, pessoal, ativa o sininho. Sim, e fique por dentro. E quando estreia o vídeo, quem puder assistir na hora da estreia, nós ficamos ao vivo no chat, né, Vanessa? Sim, conversando com você. Estamos conversando no momento da exibição do vídeo, dá pra gente ficar ali ao vivo através do chat, tá ok? Então, quem conseguir pegar a estreia no momento que o vídeo vai ao ar e lança, nós estaremos ali para conversar com vocês meia hora, 40 minutos, 50 minutos, dependendo do tempo de cada vídeo, depende do que a gente conversa aqui. Enquanto você assiste, deixa lá uns recados pra gente no chat. Isso, um grande abraço a todos, então até o capítulo 15 no próximo vídeo do livro Transição Planetária. Gratidão. Até lá!